Beleza, galera? Então, eu aqui de novo, mais uma vez. Overdose de geografia. Questão era overdose. Isso, o pessoal tá entrando. Bem, olha, são pontuais, hein? 11h04, 11h05. Eu vou dar apenas essa aula, tá? E depois eu acredito que a professora Verônica vai entrar aí na última aula. É 12 pessoas. Bom dia, Letícia, Melissa. Isso, maravilha. Estou tirando foto aqui. Bom dia, senhor. Bom dia, Bruno. Estou aqui mais uma vez. Vocês vão ter overdose de geografia essa semana. Muito bem, né? Vocês vão ter uma overdose aí. Maravilha. Então, vou só esperar. Eu acho que mais alguns aí. Mais um minutinho aí, a gente já começa. Carol tá aí, Paulo, Nicolas, Maria Eduarda, Marconi. Bom dia, senhor. Carolina, bom dia, Carol. A Ayla também, Júlia. Tá faltando o Alan. Bom dia, senhor. Bom dia, gente. Bom dia, Júlia. Como é que vocês estão? Estudando muito? A Camila. A Manu tá aí? Também não. Só Pedro. Faltando alguns ainda, né? Bom, isso. Camila agora entrou. Bom dia, Vitória. Vitória tava aí, ó. É que tava lá embaixo na lista lá. Agora tá entrando todo mundo. Maravilha, maravilha. Isso. Pessoal, então vamos lá, né? Vamos continuar aí a nossa aula de Geografia 2, na apostila 2, tá? Vamos ver aqui. Verificar a página para vocês. Nós paramos na página 128 da apostila 2. Deixa eu compartilhar a tela, que eu sempre esqueço. Vamos lá. Maravilha. Isso. Compartilhando. Agora sim. Então, página 128. Lembra que a gente falou do American Way of Life? Falei também do Destino Manifesto, né? Então. E isso, já começamos. Eu acho que falta o Pedro e a Maria Eduarda. Esse é a Marconi. Como é que é mesmo? O Alan agora chegou. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Isso, né? A outra Maria Eduarda mesmo. Arthur. Bom dia, Arthur. Vamos lá. Vamos começar. Pessoal, então, página 128 da apostila 2, Geografia 2, né? Então, vamos falar aí da grande expansão industrial. Já falamos da expansão territorial dos Estados Unidos, já falamos do Destino Manifesto, já falamos do American Way of Life, e agora vamos falar da expansão industrial. Então, vocês se lembram que no início, né,
na época que os Estados Unidos eram colônia, uma colônia da Inglaterra, você tinha as 13 colônias antes da independência dos Estados Unidos, e as 13 colônias, você tinha as colônias do norte, que eram colônias de povoamento, que eram colônias onde os ingleses foram para lá para viver ali naquele local, né? E aí, naquela região, você teve um acúmulo de capital, uma acumulação primitiva de capital, eles melhoraram a infraestrutura do local. Agora, nas colônias do sul, você tinha colônias de exploração, né? Nas colônias do sul, que eram colônias de exploração, como o Brasil, você tinha escravidão, regime de trabalho escravo, você tinha um sistema de produção agrícola chamado plantation. Vocês já ouviram falar, né, em história, da plantation, né? Plantation era aquela estrutura produtiva baseada em 3 coisas: latifúndio monocultor, ou seja, grande propriedade. Latifúndio é grande propriedade rural. Latifúndio monocultor, grande propriedade rural que só produzia um tipo de cultura. Tá? No caso, lá nas plantations dos Estados Unidos, era o algodão. Então, os escravos africanos, né, que vinham da África, eles trabalhavam nas lavouras de algodão lá nos Estados Unidos, na região sul dos Estados Unidos, né, nas colônias do sul dos Estados Unidos. Então, você tinha escravidão, e, aliás, na plantation você tinha, então, três elementos, né, da plantation, dessa estrutura produtiva. O latifúndio monocultor, a mão de obra escrava e a produção destinada à exportação. Essa era a plantation, né? Era baseado no latifúndio monocultor, mão de obra escrava, e a produção era destinada à exportação. Essa era a plantation, regime de plantation. Então, nas colônias do sul, você tinha as plantations, a escravidão, e nas colônias do norte, você não tinha escravidão, os colonos, eles queriam desenvolver o lugar, melhorar as condições de vida do lugar, era outro, né, modo de colonizar, de ocupação, outro tipo de ocupação. Então, aí a grande expansão territorial. Então, nas colônias do norte, eu grifei aqui, eu marquei, nas colônias do norte, você tinha uma certa liberdade econômica em relação à Inglaterra. A Inglaterra não dava muito pitaco nas colônias do norte, tá? Depois, quando a Inglaterra começou a criar leis e forçar os colonos do norte a pagar mais impostos, vocês vão ver que eles vão fazer a independência. O pessoal das colônias do norte, cara, eles vão liderar uma guerra de independência para separar os Estados Unidos da Inglaterra. Então, você vê. Então, assim, mas aí, como nas colônias do norte, até um pouco antes da independência, as colônias do norte tinham uma certa liberdade em relação à Inglaterra, né? Isso viabilizou algum acúmulo de capital na região, né? Na região das colônias do norte, e um processo de industrialização. Então, as colônias do norte começaram a se industrializar. Enquanto que as colônias do sul, a economia era baseada essencialmente na agricultura, na produção de algodão. Então, assim, as colônias do sul não desenvolveram indústria, mas as colônias do norte desenvolveram indústria, tá? Então, nas colônias do norte você já tinha um modelo industrial, tal. E as colônias do norte tiveram, assim, muita sorte, porque além da Inglaterra não fiscalizar muito as atividades econômicas, né, lá no norte, né, nas colônias do norte, existia próximo às colônias do norte, um pouco no território já das colônias do norte, uma parte, né, do território das colônias do norte, você já tinha jazidas de carvão mineral e ferro, minério de ferro. E essas duas matérias-primas, carvão mineral e minério de ferro, são as matérias-primas básicas da primeira Revolução Industrial, cara, né? Porque estava ali mais ou menos na época
começando ali a primeira Revolução Industrial, e lá nos Estados Unidos você já tinha minério de ferro, carvão mineral, tinha bastante ali na região das colônias do norte. Então, próximo ali. Então, cara, foi muito bom isso, né? E depois veio a Guerra de Independência, Estados Unidos se tornou independente da Inglaterra em 1776, né? Beleza, independência dos Estados Unidos. Uma pergunta agora não de geografia, mas de história. Acho que vocês já tiveram isso, né? O Bruno, que é o porta-voz aí da turma, e a Carol. Vocês já estudaram história dos Estados Unidos? Independência dos Estados Já, sir. Unidos? Já, Já. né? Já, sir. Então, vocês já sabem o que eu estou falando aí. Então, assim, Sim. uma pergunta. Quando os Inclusive, Estados Unidos... Hã? Oi, sir, pode falar, pode falar. Pode falar, pode falar. O que você ia falar? Inclusive, essa guerra de independência foi o que motivou a Revolução Francesa, não foi? Sim, sim. A Revolução Francesa teve a influência tanto do iluminismo, né? Daquele movimento filosófico lá do século XVIII, né? O iluminismo, quanto também a Revolução Americana, porque incentivou os franceses a fazerem a Revolução Francesa, com certeza, né? E a Revolução Americana, né? Ou a independência dos Estados Unidos, ela vai influenciar também a independência das colônias aqui da América toda, né? O Brasil não é diferente, né? É verdade? E os outros países da América Espanhola, principalmente a América Espanhola. O Brasil não fez guerra, né? O Brasil comprou a sua independência de Portugal. Nós não fizemos guerras, nós compramos o Brasil, né? Hã? Literalmente comprou liberdade. Compramos. Aí não tinha dinheiro, fizemos dívida externa com o banco lá da Inglaterra, com os Rothschild, fizemos dívida externa já para comprar o Brasil de Portugal e assim por diante. Mas isso é história, vamos falar de geografia, mas é que, né, a gente precisa da história, né? E aí, quando vocês estudaram história, vocês estudaram a Guerra de Secessão, eu acredito, talvez já chegaram nisso, né? Na Guerra de Secessão. O que foi a Guerra de Secessão nos Estados Unidos? Foi uma guerra civil mesmo, dentro dos Estados Unidos. Uma guerra civil é quando você tem uma guerra entre um grupo e outro do próprio país, da população do próprio país, né? Então você teve uma guerra civil chamada Guerra de Secessão, no século XIX, nos Estados Unidos, né? E na Guerra de Secessão, o norte dos Estados Unidos lutou contra o sul dos Estados Unidos, né? Eu esqueci da pergunta que eu ia perguntar, aliás, né? Quando os Estados Unidos se tornou independentes, acabou a escravidão nos Estados Unidos? Não, senhor. Não acabou a escravidão, né? A escravidão acabou. Inclusive, o Sul continuou, né, com a escravidão, e foi isso um dos motivos que o Norte quis lutar contra o Sul, né, na Guerra de Secessão. Isso, aí quando acabou a Guerra de Secessão, que os estados do Norte venceram os estados do Sul, aí os Estados Unidos adotaram o modelo, né, político e econômico dos estados do Norte, né? Que era um modelo de trabalho assalariado, que tinha, então não tinha mais a escravidão, era um modelo industrial, era um modelo assalariado. Então aí os Estados Unidos, o governo americano acabou com a escravidão após a Guerra de Secessão, porque os Estados Unidos, após a Guerra de Secessão, como o Norte venceu, então o modelo do Norte foi, então, expandido para todos os Estados Unidos. Então acabou a escravidão, aí a partir daí os Estados Unidos vão se industrializar mais ainda. Aliás, a própria Guerra de Secessão fez com que empresas americanas crescessem muito, tá? Empresas de alimento, tipo a Swift, ela fornecia alimento tanto para o sul como para o norte na Guerra de Secessão, para os dois lados da guerra, tá? Empresas como a Exxon, né, que é a Esso aqui no Brasil, a Texas Coal, né, a Texaco, forneciam petróleo, combustível para os dois lados da guerra. Então, grandes empresas americanas surgiram com a Guerra de Secessão. Tá? Então, as empresas, elas cresceram
né? Com a Guerra de Secessão. E a economia americana, olha que interessante, acabou, então, consequentemente, crescendo com a Guerra de Secessão. Olha que interessante. Depois, olha como os Estados Unidos se transformaram na maior potência do mundo. Os Estados Unidos aproveitaram as guerras para crescer, fazer crescer a sua economia, tá? Então, os próprios americanos se aproveitaram, a alta burguesia, né? A classe alta dos Estados Unidos, os grandes empresários, aproveitaram a Guerra de Secessão, a Guerra Civil dentro do seu próprio país, para se enriquecer. Depois veio a Primeira Guerra, que ocorre lá na Europa, não ocorreu no território americano. E aí, os Estados Unidos vão ser fornecedores de armas, de combustível, de alimento, na Primeira Guerra Mundial para os países europeus. Então, os Estados Unidos se enriquecem com a Primeira Guerra Mundial. Aí vem a Segunda Guerra Mundial. A mesma coisa, a Segunda Guerra Mundial ocorre em território europeu, o território dos Estados Unidos fica intacto, não é destruído. Os europeus que tiveram seu território destruído pela Segunda Guerra Mundial, não é? E aí, quando você tem o seu território destruído, né, a Europa estava destruída pela Segunda Guerra, então destrói as fábricas, as plantações, a economia, cara, não produz quase nada, só produz para armamento, para guerra. Então a economia vai lá para baixo, né, num país que está em guerra, né? Porque desorganiza tudo a economia, né? Você já não produz os produtos para o mercado civil, né? Só para o mercado militar, as plantações ficam destruídas, então diminui a produção de alimentos. E aí os Estados Unidos aproveitaram a Primeira e a Segunda Guerra, cara, para fornecer alimento para a Europa, fornecer combustível, fornecer arma, fornecer dinheiro, né, com o Plano Marshall depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os Estados Unidos aproveitaram as duas grandes guerras mundiais para ficar mais rico ainda. Ficou ainda mais rico, cara. Você vê que coisa? Até a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ainda estava em primeiro lugar, mas assim, pau a pau com a Inglaterra. Ainda estava meio empatado. Acabou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já se torna o país mais rico do mundo. E com a Segunda Guerra Mundial, cara, os Estados Unidos ficam mais rico ainda. E em relação à Europa, que foi destruída pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, fica mais rico ainda em relação à Europa. Quando eu falei para vocês em Guerra Fria, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham uma economia 9 vezes maior do que a economia da Europa inteira e mais o Japão. Ou seja, imagina o PIB dos Estados Unidos, era 9 vezes maior que o da Europa inteira. E mais o Japão, cara. Então, quer dizer, era uma superpotência mesmo, uma hiperpotência, sei lá. Era uma coisa absurda, né? Então é isso aí. Bom, então eles estão falando disso, né? E aí acabou a página 128, agora 129. Aí, pessoal, no início do século XX, o Henry Ford, né, que é o fundador foi o criador, né, do automóvel, inventor do automóvel, e ele também inventou uma estrutura de produção industrial, né, através de esteira, né, uma esteira rolante, cara, que as peças, né, aliás, o automóvel, no caso, ele vinha, né, até o trabalhador não precisava ficar se movimentando, né, e muito interessante, né, esse modelo fordista de produção, que além da indústria ter esteira rolante, né, e cada trabalhador se especializava num tipo de tarefa, lembra disso? Quando vocês estudaram Ford? Não sei se vocês estudaram em história, mas às vezes no fundamental também, né, vocês se lembram aí de ter estudado. E o Fordismo era um modelo de produção em massa, né, você tinha que produzir muito, né, por exemplo, produzir muitos carros para baratear os custos. Você tinha que produzir em grande escala, em larga escala, né? Em grandes quantidades, para baratear custo, né? E aí, quando os Estados Unidos começa a absorver, né, esse modelo aí, né? Não vem a palavra certa.
começa então a usar o modelo fordista nas suas indústrias, nossa, vai ter um crescimento também muito bom, porque o fordismo e depois o toyotismo são modelos de produção industrial que racionalizam a produção, né? Deixa a produção mais racional, diminui custo, aumenta lucro, aumenta a velocidade de produção, né? Então a produção fica mais rápida. Então é sensacional aí quando surgiu o Fordismo e depois o Toyotismo, né? Então isso também viabilizou bastante o crescimento industrial nos Estados Unidos. Então é isso aí, pessoal. E aí, um outro ponto de destaque aqui no texto é a importância da cultura, né, dos Estados Unidos como vendedora de um estilo de vida e, consequentemente, de produtos. Então, é o que eu falei, os Estados Unidos, eles vendem o seu estilo de vida através dos filmes, através das séries, dos seriados, né, através da música e tudo mais. Por quê? Porque aí ele, vendendo o seu estilo de vida para o mundo inteiro, através da propaganda, do marketing, as pessoas começam a assimilar esse estilo de vida e começam a consumir que nem os Estados Unidos, porque a cultura americana é consumista, cara. Não é consumidora, é consumista mesmo. Consome além do necessário, tá? Então é isso aí. As casas americanas, elas foram ficando cada vez maiores depois da década de 60, viu, cara? Porque não cabia tanta bugiganga que americano compra, tudo quanto... Sabe aqueles produtos da Polishop, por exemplo? Americano tem tudo, cara. Tudo que surgir aí de novidade, os caras compram. É uma coisa, né, absurda. Então é isso aí. Bom, vamos falar da regionalização dos Estados Unidos, né, sem mais delongas aí. A aula vai até que horas, pessoal? 11? Vai até 11h55, senhor. 55, 50 minutos, é verdade. É porque tem escola que é 45 minutos, tem escola que é 1 hora. Isso. Então, ó, beleza. Então, ó, vamos falar do Nordeste, vamos falar das regiões americanas. Vou falar primeiro do Nordeste. Ao contrário do Nordeste brasileiro, que é a região mais pobre do Brasil, assim, o Nordeste dos Estados Unidos, cara, é uma região muito rica, tá? Tá certo? Então, assim, o Nordeste dos Estados Unidos foi a região que existiu as 9 colônias, né, do centro e do norte, né? As colônias de povoamento. Então, essa região, desde o início da colonização inglesa nos Estados Unidos, essa região sempre foi mais desenvolvida, tá, do que as outras. Hoje, é claro que você vai falar assim, professor, mas nós temos hoje o leste, né, a Califórnia, né? Sabia que a Califórnia tem um PIB, Produto Interno Bruto, que é a economia, né? É a soma de tudo que é gerado dentro do país em um ano. A Califórnia tem um PIB maior do que o do Brasil, só a Califórnia, cara. Só a Califórnia, se ela fosse um país, esse estado aqui, ó, que fica no oeste aqui, ó, dos Estados Unidos. Se a Califórnia fosse o país, cara, estaria em quinto ou quarto país mais rico do mundo, cara. Califórnia é sensacional, né? Sensacional esse estado da Califórnia. Mas vamos falar do Nordeste primeiro. O Nordeste, pessoal, então foi a região das colônias do Norte, foi uma região que sempre foi desenvolvida, tá? E o Nordeste é a região que tem o chamado Manufacturing Belt, o cinturão das indústrias. Belt é cinturão, né? Manufacturing é indústria, né? Então, o Manufacturing Belt, cinturão industrial, ele fica nessa região nordeste dos Estados Unidos, tá? Vocês estão vendo aqui no mapa aqui, ó, né? Essa região aqui faz parte do Nordeste dos Estados Unidos, mas o Nordeste também tem outras partes aqui, viu? Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, pega essa região aqui tá vendo os grandes lagos aqui americanos aqui, ó? Lago Erie, Lago Michigan, né? Vocês estão vendo os grandes lagos aqui, ó? Né? Então, aonde tem esses grandes lagos aqui, você tem os estados aqui de Michigan, de Ohio, Pensilvânia, Nova York, né? E assim por diante. Então, essa região aqui, ó, é o Nordeste dos Estados Unidos, tá?
Então, essa região é a região do Manufacturing Belt, cinturão das indústrias. Hoje, 40% da produção industrial está aqui no Manufacturing Belt, tá? Então, o Manufacturing Belt, ele é responsável por... O Nordeste dos Estados Unidos é responsável por 40% da produção industrial. Antes, sei lá, 40 anos atrás, essa região Nordeste dos Estados Unidos era responsável por 70% da produção industrial americana. Hoje, não. Hoje, essa região é responsável por 40% da produção industrial. E essa região, ela ocupa 45% da mão de obra industrial, tá? Dos Estados Unidos. Então, assim, a indústria nessa região, pessoal, é uma indústria tradicional, tá? Não são indústrias, assim, de alta tecnologia, de tecnologia de ponta, que a gente fala. Porque a tecnologia de ponta é a indústria, por exemplo, a indústria de informática, a indústria de eletrônicos, é a indústria aeroespacial, né? A NASA nos Estados Unidos e a SpaceX, agora que é uma empresa privada. A NASA é uma agência do governo, né? É a indústria aeronáutica, né? Ok? Então, essa é a indústria de alta tecnologia que não está no Nordeste dos Estados Unidos, tá? No Nordeste dos Estados Unidos, você tem indústrias mais tradicionais, como siderúrgicas, que fabrica aço, metalúrgicas, que fabrica ligas metálicas, indústria alimentícia, indústria de bebidas, indústria de vestuário, né, têxtil. Então, assim, são indústrias tradicionais, tá? Que tem no Nordeste dos Estados Unidos. Mas ainda é uma região importante industrial, tá? Né? Porque 40% da produção industrial dos Estados Unidos sai aí do Nordeste dos Estados Unidos ainda. Essa região, pessoal, é muito importante para a economia e para a política, né? Porque você tem aí duas megalópolis, né? No Nordeste dos Estados Unidos, né? Você tem a segunda maior megalópole do mundo, né? Que é a Boswash, né? Só perde para Tóquio, Osaka, né? A Boswash vai de Boston até Washington, que é a capital dos Estados Unidos. Então, passa por Boston, Filadélfia, Baltimore, Nova Jersey, Nova York, Washington. São muitas cidades importantes, né? Então, é isso aí. E tem a Shipets, que vai de Chicago a Pittsburgh, né? Que fica ali perto dos Grandes Lagos ali. Então, são duas megalópolis que existem na região Nordeste dos Estados Unidos, né? Ok? Muito bem. E aí você tem Nova York, que é o centro de comando da economia mundial, nessa região, simplesmente Nova York, e simplesmente Washington, que é o centro de comando político e militar dos Estados Unidos, né? Muito bem. Beleza. Aí, aqui, né, você tem aí a megalópole, né, que vai aí de Boston, mas até antes também já pega aí, né? Olha, pega Boston, né? Pega Connecticut, né? Connecticut, Nova York, Filadélfia, Nova Jersey, Washington, então Baltimore, né? São cidades muito importantes para os Estados Unidos e para o mundo, né? Nova York, Boston e Washington, né, que é a capital dos Estados Unidos. Então, é bem importante essa região, tá certo? Muito bem. Bom, aí, a concentração industrial no Nordeste dos Estados Unidos, né, que formou aí o cinturão das indústrias, o Manufacturing Belt, é explicada por vários fatores. Vamos ver os fatores. Recursos minerais. Essa região, Nordeste dos Estados Unidos, sempre foi rica em minério de ferro e carvão mineral. Você tem aí, lá na região dos Montes Apalaches, eu falei na última aula, você tem jazidas de minério de ferro e carvão. Isso propiciou a industrialização do Nordeste dos Estados Unidos. Mão de obra, você tem uma alta concentração populacional no Nordeste dos Estados Unidos, né, a região assim mais populosa dos Estados Unidos, né? E tem grandes metrópoles e tem até duas megalópolis, né?
que é maior ainda, é um conjunto de metrópoles. Então, mão de obra, você tem grande quantidade de mão de obra e qualificada, hein? Muita mão de obra qualificada, isso é muito bom. Energia, tem também, tranquilo. Você tem o rio aqui, ó. Estão vendo os grandes lagos aí? Esses grandes lagos, eles têm uma saída para o mar pelo rio São Lourenço, né? São Lourenço, né? Então, bicho. Então, você vai ter aí a produção de energia por rios hidrelétricas, né? E também termoelétricas. Então, a energia não falta na região Nordeste. Transporte, cara, além do transporte rodoviário, ferroviário, que a malha rodoviária e ferroviária nos Estados Unidos é grande. Transporte aéreo, cara, você tem os maiores aeroportos do mundo aí nos Estados Unidos, né? De New Jersey, Nova York e tal. Então, assim, né? De Boston, de Baltimore. Então, tudo bem. Transporte rodoviário, ferroviário, aéreo, tranquilo. E hidrovias, cara, porque grande parte da produção industrial e agrícola aqui do Nordeste é escoado pelos grandes lagos aqui, aí dos grandes lagos pega o Rio São Lourenço e aí é escoado, né, pelo Oceano Atlântico aí. Então, quer dizer, eles têm até uma hidrovia excelente, que fica muito mais barato transportar por barcaça e navio, né, barco, barcaça, depois navio, muito mais barato, cara, o transporte, né? Então tem essa vantagem de escoar para outros países a produção industrial através de hidrovia, cara. Isso é maravilhoso, né? Muito bem. Agora, é o que eu falei, né? O Nordeste dos Estados Unidos, ele vem perdendo a importância industrial. As indústrias estão saindo do Nordeste para ir para a costa oeste dos Estados Unidos, né? Região da Califórnia, do Oregon, de Washington, região ali, São Francisco, no caso do estado do Washington, Seattle, né? Seattle, né? Então, assim, já estão indo para o oeste, para a costa oeste. Então, por isso que, como tem aí uma saída de indústrias do Nordeste dos Estados Unidos, essa região já está sendo chamada de Frost Belt ou Rust Belt, que é cinturão da ferrugem, né? As indústrias estão saindo, são indústrias antigas que sobraram ali, e as indústrias mais modernas estão saindo do Nordeste dos Estados Unidos e indo para a costa oeste dos Estados Unidos ou indo para países da Ásia com mão de obra barata, China, Sudeste Asiático. Então, é isso que está acontecendo, tá? Os Estados Unidos, pessoal, eles estão passando por um processo de desindustrialização, eles estão diminuindo as suas indústrias. Infelizmente, é isso que ocorre. A participação das indústrias no PIB, na economia americana, está diminuindo cada vez mais, tá? Porque as indústrias elas estão deixando os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a mão de obra é cara, né? O americano ganha bem, sim, né? Melhor do que a gente aqui, né? Então a mão de obra é cara e os custos de produção são mais altos, então essas indústrias americanas estão indo para o Sudeste Asiático ou para a China e começando a produzir produtos ali, porque é muito mais barato produzir na Ásia esses produtos, tá? Ou no México, né? Nós vamos falar disso também, né? Os mexicanos, eles produzem mercadorias por um custo muito mais barato, tá? É isso aí. Vamos lá, vamos falar das planícies centrais. As planícies centrais, elas são o lugar, assim, perfeito para a produção de alimentos, para a agricultura, né, pecuária também, mas principalmente a agricultura. Então, você tem uma grande produção agrícola nessa região toda aqui das planícies centrais. Vocês sabiam que os Estados Unidos é o segundo maior produtor agrícola do mundo, só perde para a China. O Brasil já está em terceiro, tá? É uma potência agrícola o Brasil. Já ultrapassou a Índia. A Índia estava em terceiro, agora o Brasil foi para terceiro e a Índia para quarto. Os Estados Unidos é o segundo país que mais produz alimento no mundo e é o primeiro maior, então, é o maior exportador de alimento do mundo. Estados Unidos. Estados Unidos que coisa, né? É uma potência mesmo. Então, o maior
exportador de alimento do mundo, né? Maior exportador agrícola e segundo maior produtor de alimento do mundo. Então vamos lá, ó. Aqui você tem os belts, cara. Antigamente, quando a gente estudava, quando eu estudei, né, há uns 20, 30 anos atrás, a gente estudava que nos Estados Unidos existiam os belts, cinturões, né? Que nem teve lá no Nordeste o cinturão da indústria. Tem aqui nas planícies centrais aqui, você tem os cinturões aí da agricultura, né? O cinturão do trigo, cinturão do milho, cinturão do algodão, cinturão da soja, cinturão das frutas. Então você tinha os cinturões. Hoje é porque as regiões, conforme o clima, elas se especializam num tipo só de cultivo. Então, por isso que tinha um cinturão do trigo, cinturão do algodão, cinturão, né? Então, você tinha os belts, cinturões, belt é cinturão. E aí, mas hoje em dia, já existe a rotação de cultura, né? O rodízio de cultura, já existe um rodízio de cultura entre uma cultura e outra. Então, assim, aquele modelo dos belts não é mais tão assim rígido, tá? Tão rigoroso, tá? Mas vamos ver os belts aí, que são as regiões assim, onde predomina uma cultura, tá? Um tipo de cultivo. Então, por exemplo, você tem aqui, tá? O trigo, ó, né? O trigo, wheat belt, está aqui na região em vermelho, porque o clima aqui é um pouco mais frio, e então o trigo ele se adapta bem aos solos e ao clima dessas regiões em vermelho. Então, o wheat belt é o cinturão do trigo. Você tem um cinturão aqui em laranja, que é o cinturão do milho. O clima é um pouco mais quente, aí o milho se adaptou muito bem aqui. É o cinturão do milho, que é o Corn Belt, né? Aí você tem aqui algumas manchas de soja, agora os Estados Unidos, né, está aumentando sua produção de soja, cinturão da soja. Aí você tem aqui, bem aqui onde tinha os estados, um pouquinho mais embaixo, esse mapa está um pouquinho estranho, tem algumas, né, as regiões não estão bem assim localizadas, mas seria um pouquinho mais para baixo aqui, o cinturão do algodão, tá? Cinturão do algodão, cotton belt, né? Maravilha. Aqui você tem um cinturão que é de policultura, várias culturas ao mesmo tempo. Ó, aqui tá culturas tropicais, mas aqui pegaria, na verdade, o trigo aqui e mais aqui também, e o milho aqui, tá? As frutas, pessoal, está mais aqui, ó. Mais ao sul, na península da Flórida, né? No estado da Flórida, você tem o Fruit Belt, o cinturão das frutas, né? Okay? Então, é isso aí. Mas é só para a gente... aqui está correto. Aqui na região nordeste dos Estados Unidos, você tem o chamado Dairy Belt, que é o cinturão do leite, né? Cinturão da pecuária leiteira. E também aqui você tem um Green Belt, que é o cinturão dos hortifrutis granjeiros, né? De hortaliças. Green Belt também aqui no Nordeste dos Estados Unidos. O Green Belt e o Dairy Belt. Muito bem. Esses são os belts, né? Beleza. Então é isso aí. Vamos agora ver o Sunbelt. O Sunbelt é uma região dos Estados Unidos que a gente chama de Sunbelt, cinturão do sol. Cinturão do sol. Porque é uma região que bastante quente e é uma região que, além do clima ser quente, é uma região de indústrias de alta tecnologia. Então, essa região aí é chamada de Sunbelt, cinturão do sol, que é caracterizado por regiões de clima quente e que tem indústrias de alta tecnologia, de tecnologia de ponta, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se... Aqui, deixa eu ver... Ó, eu vou usar esse mapa aqui, tá?
para falar para dividir aqui a região do Sunbelt para vocês. Ó, pega mais ou menos aqui do estado de Washington, aqui em cima, vai passar pelos estados de Oregon, Califórnia, Nevada, Utah, Arizona, Novo México, Texas. Pega toda essa área aqui, ó, oeste e sul dos Estados Unidos. Pega essa área aqui, ó, tá? Esse é o Sunbelt. Por que que pega o Texas? Porque no Sunbelt você tem as indústrias petroquímicas. E o Texas é o estado, né, rico em petróleo, né, nos Estados Unidos. Então, Texas tem, né, você tem até a Texaco, né, Texas Coal, né, Texas Corporation, que é uma indústria de petróleo do Texas. Então, Texas, né, indústria petroquímica. No Texas, pessoal, tem a NASA também, né, tem lá em Houston, né, a NASA. Então, você tem indústria petroquímica e aeroespacial aqui no Texas. Então, já é indústria de tecnologia de ponta. Então, é Sunbelt, Sunbelt. E pega toda essa região aqui, porque nessa região toda você tem indústria de informática, principalmente na Califórnia, né? Na Califórnia, você tem a cidade de São Francisco, e na cidade de São Francisco, você, próximo ali à cidade, você tem o Vale do Silício, Vale do Silício, Silicon Valley. O Vale do Silício é a região onde se concentra a maior parte das indústrias de informática do planeta, cara. IBM, HP, tudo quanto é indústria de informática, Microsoft, está no Vale do Silício, cara, lá na Califórnia, lá em São Francisco, na Califórnia, tá? No estado da Califórnia. Então, né? Então, aqui em Seattle, aqui no noroeste dos Estados Unidos, você tem a Boeing, né? A Boeing, que é empresa de aviões de grande porte. Então é isso aí, cara. O Sunbelt é caracterizado pelas indústrias de alta tecnologia mesmo, né? Área espacial, aeronáutica, informática, eletrônica. Então tá todo mundo aí no Sunbelt, cinturão do Sol. Muito bem. Então, essas são as regiões aí, né? Maravilha. Ó, no meio norte, essa parte aqui, você tem a pecuária, né? Porque aqui o clima é frio, montanhoso, tem muitas montanhas aqui, né? As montanhas rochosas aqui, né? Então você tem no meio norte pouca gente morando, clima seco e frio, e você tem o Ranching Belt, é o cinturão da pecuária, né? Cinturão da pecuária, tá? Ok? Então é isso aí. Costa Oeste, já falei, do Vale do Silício. Você tem os tecnopolos lá no Vale do Silício, tá vendo aqui as empresas, ó, Intel, né, Motorola, Apple, Google, HP, Microsoft, tá tudo lá no Vale do Silício, tá? Então é isso aí. Ah, esse dry farming aqui, pessoal, o dry farming, ele é usado aqui na Califórnia, aqui nessas regiões aqui de clima mais seco, tá? Você tem até o deserto da Califórnia, né? Então aqui é tudo meio desértico, tá? Então, aqui a produção agrícola, mesmo no deserto da Califórnia, é boa. Por quê? Porque eles têm um sistema chamado dry farming, que é um sistema de revolvimento do solo. O que é isso? É você pegar as camadas que estão mais profundas e jogar elas para a parte superior, para a superfície. Você inverte as camadas do solo, porque as camadas mais profundas são mais úmidas, tem mais umidade. Então, com grandes patrolas gigantescas, eles conseguem inverter as camadas do solo, né? Isso aí se chama dry farming, né? É um sistema chamado dry farming. E aí, com irrigação, principalmente irrigação controlada por computador, cara, eles conseguem ter uma produção agrícola muito boa em regiões desérticas ou semiáridas, semidesérticas, tá? Maravilha, muito bom, né? Olha aí, né? A agricultura americana é muito produtiva, tá?
E é isso aí. Aí o momento, tá acabando a aula aí, o momento atual, né? Os Estados Unidos, olha que interessante. Os Estados Unidos, então, tem uma economia que é 2 vezes e meia maior que a da China, né? O PIB dos Estados Unidos deve estar em torno de 18 trilhões de dólares. 18 trilhões de dólares. Lembrando que o dólar está R$ 5, hein? 5 conto. Então você imagina, cara, você tem que pegar esses 18 trilhões de dólares, multiplicar por 5 para ver quantos trilhões de reais que daria. Cara, é uma coisa absurda, né? Dá quase, né? Se fosse arredondar, dá quase 100, né? Dá uns 90 e pouco trilhões de reais por ano que a economia americana produz. Cara, é muito dinheiro. E aí eu estou falando, por exemplo, da agricultura, né, que os Estados Unidos é o segundo maior produtor agrícola do mundo e o maior exportador agrícola do mundo. Você sabe quantos por cento da economia americana é gerado pela agropecuária? Chuta aí. Menos de 1%, cara, hoje em dia. 1% da economia americana só é gerado pela agropecuária. E olha que esse 1%, cara, já é muito dinheiro. Pega 1% de 18 trilhões. Não é verdade? Então, quer dizer, então é muito dinheiro, tá? Então, você imagina, cara. E a maior parte desse PIB, desse Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas geradas dentro do país em um ano, a maioria desse PIB é gerado dentro dos Estados Unidos, pelo mercado consumidor americano, pelos próprios americanos, pelo consumo dos estadunidenses, dos americanos. Você imagina, cara, o quanto que os americanos consomem, né? E então eles sustentam essa economia aí gigantesca, cara. É uma coisa absurda, né? Então é isso aí. Bom, os Estados Unidos, é como eu falei, né? Ele está tendo uma diminuição no seu parque industrial, por quê? Porque as indústrias elas estão preferindo se instalar lá no sudeste da Ásia, lá na China, porque lá a mão de obra é mais barata, lá você tem menos direitos trabalhistas, não precisa pagar tantos direitos trabalhistas, as leis são mais flexíveis, então é mais vantajoso, a matéria-prima também mais barata, então assim, é mais vantajoso para as empresas americanas produzir os seus produtos na Ásia ou num país como o México, aproveitando o NAFTA, né, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, porque é muito mais barato produzir, tá? É isso aí, beleza? Aí tá falando aí da questão da crise financeira, né, de 2008, né, que quebrou a economia americana, quebrou os bancos, quebrou as empresas, mas aí o governo americano tinha muito dinheiro guardado, então ele repôs, ofereceu, de graça para os bancos, né, recuperar a economia. E lá não tem banco estatal, né, tipo o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, lá não tem isso. Lá a economia depende dos bancos privados mesmo. Então o governo teve que dar o dinheiro do contribuinte, dos impostos, para os banqueiros, cara. Olha que coisa. Tanto é que lá nos Estados Unidos não tem dois partidos, os republicanos, que é o partido do Donald Trump, e os democratas, que era o partido do Barack Obama, que é o partido do Barack Obama. Então, assim, aí, na crise de 2008, o presidente era o George Bush Filho, né? O George Bush Filho. E ele é do partido republicano, que é do Donald Trump. Aí, teve a crise econômica, o George Bush queria dar dinheiro para os banqueiros. Aí os democratas, que é o partido do Obama, né, do Barack Obama, foi contra. Como é que você vai pegar o dinheiro do povo e dar de graça para os banqueiros, cara, para os caras ricos? Mas acabou fazendo isso, acabou sendo aprovado. E aí conseguiu se recuperar a economia americana. Hoje está tudo bem, tanto é que no governo, depois do Bush, veio o Obama conseguiu recuperar a economia, né, nos seus 2 mandatos, e continua crescendo a economia com o governo do Donald Trump. Então, a economia americana está indo muito bem, tá? Está indo muito bem agora. Maravilha, tá?
Beleza, galera? Então, eu já está acabando, né? Nosso esquema, a nossa aula, né? Isso, maravilha. Estou vendo aqui o chat, ver se... Não esquece de chamar. Eu vou fazer uma chamada. Vou fazer o seguinte, como a professora deve estar quase entrando, vou dar um print aqui e vou, só para confirmar, e aí vou fazer a chamada. Vamos lá. Peraí, a Vitória já saiu, já. Peraí, deixa eu anotar aqui. Professor, Oi? só vou falar para os alunos continuarem aqui, que a professora vai usar o mesmo link. Isso, tá. Vou só fazer uma chamadinha aqui. Mas aí a chamada seria da Verônica, né? Seria a sua também, depois a gente vai separar. Tá, então tá bom. Então, Ayla. Ayla tá aí? Não sei ainda. Alan. Presente. Alan. Tá aí. O Arthur. Tô aqui, senhor. Arthur. Bruno, tá aí. Presente. A Camila. Oi. Tá aí. Carolina, tá aí, né? Aqui, senhor. Sempre a postos. A Júlia. Presente. Letícia. Aqui. Leti tá aí. Maria Eduarda Lima. Manuela. Manuela tá aí, né? Manu tá aí? Tá. A Maria Eduarda também. Maria Eduarda Marconi. Tô aqui. Beleza. Professor. Nayara. Presente. Eu pus presença para vocês. Aí, o Nicolas. Nicolas, tá aí? Tá. Nicolas, deixa eu ver. Tá aí. O Miguel, né? O Miguel tá aí também. Tá. Manu. Tá. Senhor, tem gente pedindo para você olhar o chat, por favor. Eu tô vendo aqui. Isso. Tá. Ayla, né? Tá aí. Vamos ver. E aí o Paulo. Beleza. E o Pedro. Pedro tá aí? Pedro também. Beleza. Todo mundo. Oi? O Nicolas também, ele mandou lá no grupo. Eu não sei o que está acontecendo com o Meet dele, que está travando, está bloqueando ele. Quem que é? Quem? Nicolas? O Nicolas. Não, mas eu pus presença aqui para ele. Tá tudo certo. A professora já está online aí? Foi sem querer, desculpa. Não, tranquilo, eu já acabei. Verônica, obrigado aí pelas aulas, viu? E, né, não sei se te atrapalhei aí hoje, senhor. Nada, Leandro. Mas então peço desculpas e obrigado ao mesmo tempo aí. Nada, tá tranquilo. Obrigadão, Tamo viu? junto. Precisando, a gente dar esse arranjo. Obrigado. A gente fazer esse arranjo, tá? Bom final de semana pra você. Tô te mandando embora, não. Não, tranquilo. Não, eu já pus presença para a Vitória também, para a Ayla, para o Alan, tá? Tudo tranquilo. Professor, pulou ela. É verdade, eu esqueci. É a último, né? Então, a Vitória, é verdade, ó. Não tinha colocado. E a Melissa. É verdade, eu acabei pulando, olha. E então, o Miguel, Sora. O Miguel também, eu já pus. O Miguel já tinha posto. Foi a Vitória e a Melissa. Beleza, galera? Então, fiquem aí com a professora Verônica. Boa tarde para vocês aí. Boa tarde? Quase boa tarde. Quase boa tarde. Para você também, Leandro. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, senhor. Um abraço. Tchau. Obrigado aí. Obrigado a vocês. Tchau. Tchau. E crianças? Tudo bem?
Good morning. It's almost good afternoon, but good Bom dia, morning. Sora. Bom dia. Tudo joinha? Tudo certo, a senhora? Tranquilo. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem corrido, né? Para todo mundo. Eu me perdi aí semana passada, esqueci que semana passada era feriado, porque esse negócio de todo dia para mim é dia de semana, dia comum, dia útil, e fiquei perdida e quando vi, putz, feriado, né? E achei que estava tranquilinha com o nosso cronograma, mas está tranquilo ainda, né? Então, essa troca não vai afetar em nada. Na quinta-feira que vem, eu comecei com a Paula, na quinta-feira que vem nós vamos ficar juntos os nossos 2 tempos, né? Eu não vou dar aquele um tempo para vocês lerem por fora, não. A gente vai ficar junto desde o início, para a gente poder finalizar a matéria, fazer uma revisãozinha, e aí a prova a gente vai agendar para um outro horário, beleza? Eu sei que vocês fazem um horário fora, então dá para a gente administrar isso. Tá joia? Todo mundo me ouviu? Sim, teacher. Sim, Sora. Beleza. Antes da gente entrar no assunto de hoje, tá todo mundo tranquilo com relação à atividade que vai valer a nota do P1, aquela atividade que eu mandei semana passada, aproveitei o livro para a gente fazer uma atividade mais detalhada. Todo mundo ok com relação a isso? Sim, já fiz. Sim. Uhum. Ninguém mais tem dúvida que eu tinha dado prazo até hoje, né? Eu não entrei ainda para ver quantos já postaram. Eu vou deixar para ver mais tarde. Alguém está com pendência, acha que não vai... Valeu, Paulo. Você até falou comigo, né? Valeu. Alguém acha que não vai conseguir entregar hoje? Que vai ficar apertado? Acho que não, senhora, porque você deu um prazo bom. Mas, assim, problema, né, Carol, é que, assim, às vezes eu dou uns prazos, assim, que nem da outra vez, né, prazo de 2 semanas, e teve gente que não entregou, né, das primeiras, mas acho que o pessoal estava se ambientando ainda, né, se acostumando com o sistema. Então, gente, se todo mundo puder me entregar hoje, tá lindo, né? Porque aí tem tempo de organizar, tem que lançar nota, isso tudo. Se por acaso alguém ficar com o horário apertado, teacher, não vou conseguir entregar hoje, me chama no privado, tá? No meu zap, que aí eu vou saber direitinho e a gente conversa, tá bom? Mas não deixem de entregar, por favor. Ok, pessoal? Beleza, senhora. Ok. Todo mundo concorda? Então tá jóia. Outra coisa que eu queria falar, ainda sobre os livros, né? Porque a ideia inicial era né? A gente usar aquele livro como um primeiro momento para se acostumar com leitura em inglês, porque o objetivo maior era a gente fazer aquele projeto do dicionário. Falar nisso, alguém viu o filme? Estreou no Telecine, não sei se alguém teve oportunidade de ver. Alguém viu? Eu não vi não, teacher. Eu não vi, não, Sora. Eu também não vi. Gente, eu tenho que dar um jeito de conseguir esse filme. Queria que a gente pudesse ver um lugar assim, para a gente conseguir ver junto. Todo mundo de máscara, né? 1,5 metro de distância, mas que a gente conseguisse reunir para a gente ver. Vou ver se eu consigo isso. Mas o projeto ainda está de pé, tá bom? Vai valer para o próximo semestre, mas a gente vai trabalhar nisso durante o período das férias. Ou vou usar, não sei se eu vou usar o mesmo livro, eu acho que eu vou dar um outro livro para vocês, que eu acho que todo mundo leu, não foi? Espero que ninguém tenha ido na internet procurar resumo, pelo amor de Deus, né? Porque o livro já é curto, né? Então, eu espero que ninguém tenha feito isso, né? Até porque é uma experiência muito legal. Na semana que vem eu vou dar para vocês, então, quais os livros que a gente... 20 minutos? Paulo, aí tirando onda esse menino, né? Mas é uma leitura rápida mesmo,
mesmo, né? Estou brincando com você. Então, na semana que vem, eu vou passar para vocês o que a gente vai trabalhar durante as férias. Tá joia? Vamos lá. Com relação a hoje... deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui no chat, porque eu não sei quem... ok. Com relação à matéria de hoje, vocês tiveram tempo? Eu ia avisar vocês ontem à noite, eu coloquei ontem, já era quase 11 horas, por quê? Meu laptop deu pau na terça-feira, não ligava nem por nada, e foi para ser formatado, peguei ele, mas ele ontem ainda estava, tadinho, se adaptando, então ele ainda está lento, tem hora que abre, hora que não abre, hora que entra na internet, hora que não entra. Então, assim, eu atrasei muito para poder mandar esse material para vocês. Até porque eu perdi um monte de coisa, tive que... Enfim, eu ia avisar ontem à noite, então não sei se deu tempo. Alguém teve tempo de olhar? Foi um vídeo curto, porque o assunto era curto, e eu deixei as atividades do livro para fazer. Quem viu? Uhum. Deu para assistir. Além da Júlia, do Bruno, quem mais? Sorry, foi a Letícia, eu que falou. Desculpa, Letícia, porque às vezes... Sorry, eu não olhei aqui. Achei que fosse a Júlia. Quem mais? Então, uma olhada. Letícia, Bruno... O que, senhora? Eu não escutei. O vídeo que eu deixei no Classroom Eu sobre o vi, assunto senhora. de hoje. Deu tempo de vocês fazerem a atividade? Acho que a atividade não deu tempo, né? Eu fiz. Sim, deu tempo. Deu? Eu não consegui terminar. Uhum. Tá. Paulo não viu ainda, né? Então, eu vou dar uma resumida aqui rapidamente nas principais diferenças. Eu vou compartilhar minha tela e a gente vai... Arthur também não. Então, eu vou dar uma resumida rapidinho, depois vocês olham o vídeo depois com calma, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui, que eu vou entrar no Inspire, só um instantinho. Tomara que eu consiga. Nicolas também não viu? Tá bom, vamos ver aqui o que acontece. Vocês estão vendo a minha tela já? Ainda não. Pois é, não está me dando aqui as opções. Espera aí. É porque eu estou usando até outro... Estou usando outro... esqueci o nome, né? Não estou mais... outra... como é que a gente fala? Outra... Não é provedor, não. Esqueci, gente. Qual é a palavra em português que a gente usa? Não estou mais usando... não estou usando o Mozilla nem o Chrome, eu estou tentando usar o Opera, porque nos outros ele está travando. Então, eu estou aqui tentando acessar, mas não está me abrindo aqui. Abriu agora. Foi. E aí? Estão vendo agora? Sim. Sim, sorry. Beleza. Agora foi. Tá jóia. Então, só para dar uma resumidinha no que foi falado hoje. Espera aí. Deixa eu voltar aqui, não é isso que eu quero, não. Só para dar uma resumida no nosso assunto. Putz, travou. Quando ele abrir, né? Porque não é isso que eu quero. Tá, enquanto o meu computador está pensando, porque está travando demais da conta. O que eu quis fazer com vocês foi, na semana retrasada, nós falamos sobre past simple, né? Quando a gente se refere a coisas que aconteceram no passado, um passado que
Um passado, situações já foram concluídas, finalizada mesmo, ponto final. Aconteceu, ponto, acabou, é esse que a gente vai usar o past simple. Nós falamos dos outros verbos, né? Quando a gente usa que os verbos têm a forma diferenciada, quando a gente fala no passado, na afirmativa, e que para interrogativo e negativo a gente vai usar o auxiliar did. Yes or no? Yes. Todo mundo está me ouvindo? Acompanhando? Porque eu não estou vendo mais vocês, não estou vendo aqui o chat. Sim. Beleza. E nós deixamos de falar sobre o verb to be, porque eles são tratados de formas diferentes. Assim como a gente viu no presente o verb to be é diferente, né? Ele tem as formas próprias, acontece a mesma coisa quando a gente trata ele no passado. Então, quem não assistiu ao vídeo, falei no vídeo hoje sobre o passado do verb to be. Né? Que a gente tem o verbo to be no presente, que é am, is e are. E no passado a gente vai ter o verbo to be nas formas was e were. Ok? O que antes era am, is e are, quando a gente for falar sobre eu sou... Deixa eu botar aqui o exemplo. Eu estou cansado, por exemplo, né? A gente vai usar I am tired, porque é hoje, presente. Se eu for falar que eu estava cansada ontem, como é que vai ficar a minha frase? Não estou vendo o chat, tá? Se alguém puder falar. I was tired. Nossa, que voz tired é essa, Alan? Mas o quê? Tired. Uma voz cansada. I was tired. É fome. Eita! É isso aí. Tá? Então, o que a gente fez? A gente só trocou o am do presente para o was do passado. Tá? Para quem não estava aqui, a gente vai usar was quando a gente estiver falando das pessoas he, she, it, né? O que era am e o que era is no presente vai virar was. E todas as pessoas que usavam are, agora a gente vai usar were. Ok? E é muito mais fácil que os outros verbos, como sempre, porque a única coisa que a gente precisa fazer por exemplo, a única coisa que a gente vai precisar fazer é a inversão, né? Como a gente fazia no presente. Então, eu tenho uma frase aqui no passado, she was at home, né? Ela estava em casa. Quando eu vou falar, se eu for perguntar, ela estava em casa? Que a gente faz em português, a gente só muda a entonação. O que eu vou fazer? Eu vou inverter a posição. Então, ao invés de ficar she was at home, vai ficar was she at home? Ok, gente. E essas são as principais características. Oi. Informalmente, eles não invertem ou também invertem? Invertem. Também. Agora, você pode ouvir, acontece muito da gente ouvir, por exemplo, em séries, enfim, a pessoa conversando, né? Porque assim, muita coisa é permitida na língua falada, assim como a nossa língua, né? Muita coisa a gente fala que quando você vai escrever você não pode usar a mesma estrutura. E muitas das vezes vocês vão ouvir usando, eles fazendo pergunta, ou questionando, muitas das vezes conectam aquelas perguntas que você faz para você mesma, ou então quando é espanto, tipo assim, ela estava em casa, né? Às vezes na língua falada, eles não vão botar was she at home, né? Eles vão falar assim, she was at home, ok? Por exemplo, uma frase dessa. Então, é bem possível, tá? E é comum isso acontecer,
eles não fazerem a inversão na hora no momento bem coloquial, tá? Dependendo vai depender muito do contexto, mas é comum, prestem atenção, tanto o uso do did para fazer pergunta, né? Tanto a inversão do verbo, tanto no presente quanto no passado. Tá, Alan? Mas se numa conversa, às vezes a pessoa solta, né, uma pergunta sem fazer a inversão, é aceita, tá? É aceitável sem ser, oh, que errado. Não, é aceitável porque é linguagem coloquial. Ok? Ok. Verdade. Right? Mais alguém? Alguma pergunta? Não. Alguma dúvida? Não? Não. Tranquilo, todo mundo? Tudo tranquilo. Tá, jóia. Então, peraí. Eu quero voltar. All right. Rapidinho. Cadê meu livro? Rapidinho aqui. Eu deixei algumas atividades que, com certeza, o tempo foi curto para vocês fazerem. Mas é interessante que vocês fizessem. Eu sei que o livro de vocês tem respostas, mas eu gostaria muito que vocês tentassem fazer sem olhar, tentassem fazer tudo, depois vocês voltassem lá nas perguntas, ou nas respostas do livro. Tá? Quem conseguiu fazer todas? Eu consegui. Foi tranquilo? Atividade 1, Tá tranquila? Uhum. A minha maior dificuldade foi na 5, porque eu tive alguma dificuldade para modificar as palavras. Uhum. Mas eu consegui fazer, eu acho. Tá. E mais alguém? Ó, a 2 é uma atividade praticamente de interpretação, né? Que vocês tinham que ver aqui o textinho falando sobre o John e marcar aqui se é true ou false. Uma coisa importante que eu volto a falar com vocês, quando vocês tiverem uma atividade de interpretação, ou atividade do livro, ou atividade de avaliação, né? Porque em inglês é muito comum, e na prova de vocês vai ter também, né, um texto para vocês responderem perguntas do texto. Não precisa ler o texto inteiro. A gente conversou sobre isso quando a gente falou sobre as estratégias de leitura, né? Skimming, scanning, né? Inference, né? Que o texto fala sobre o quê? Claro que no momento desse vocês vão ter que dar aquela varrida no texto, né? Aquela leitura rápida assim por cima, pegando as principais ideias, né? Alguns pontos para vocês terem ideia do contexto. Agora, coisas objetivas, a gente vai direto na pergunta e buscar palavras que estão na pergunta para encontrar as respostas dentro do texto. Então, essa número 2, tanto a 2 quanto a 3, são esse tipo de pergunta, né? Que vocês precisam encontrar respostas objetivas. Algum problema com relação a 2? Que era para vocês responderem true ou false? Não, tranquilo. Vocês percebem que algumas questões, algumas frases dessa number 2 são para a gente usar o método, a estratégia de inference. Que o texto não fala, John is a good student. O que diz no texto que a gente conclui que he is a good student? Ah, não, tem sim. Tem uma aqui que não é. Peraí. Eu vi alguma coisa aqui. Peraí. Não. Foi um outro texto, esquece. Eu estava vendo aqui que a resposta não estava aqui. Mas essas daqui estão fáceis porque as respostas estão claras dentro do texto. Com relação a 2, para responder a pergunta, tudo tranquilo? Sim. Sim. Todo mundo? Gente, eu não estou vendo aqui o chat, não vocês me falem se Sim, alguém Sora. aqui... Tem ninguém Porque- no chat, não. Sim, Se Sora. tiver, a gente fala.
Tá, mas eu preciso que o pessoal que está sem áudio também se manifeste, mesmo que tenha tido dificuldade, porque vocês, né, a maioria já viu isso, né, já tem uma certa ideia, mas tem gente que realmente nunca viu, tem dificuldade, então eu queria que vocês respondessem. Tá? Ninguém falou nada? Paulo disse que tá tudo ok. A Melissa também. Beleza, eu vou aproveitar o momento para saber quem está aí, porque tem pessoas que eu precisava saber se estão em sala, estão tendo problemas, mas que não se manifestaram ainda. Tá, rapidinho, vou fazer uma chamadinha aqui só para saber. Ayla. Aqui. Alan. Eu sei que tá. Here. Arthur. Tô aqui, senhora. Bruno. Presente. Tá. Camila. Aqui, senhora. Carol. Aqui, Sora. Júlia. Presente. A Ju tá, né? Já falou comigo. Manu. Manuela. Respondeu no chat. Respondeu? Tá. A Duda Tavares. No chat também. Melissa. A Melissa também. Tá. Nayara. Professora, Hum. a tia da Nayara acabou de avisar que estava levando ela no médico, que ela está com dengue. Ela passou super mal durante a aula. Caraca, tadinha. Ela acabou de me mandar um WhatsApp aqui. Depois eu encaminho para vocês, tá bom? Tá jóia, obrigada. Nicolas. Nicolas tá aí? Ele respondeu, senhora. Tá, obrigada. Paulo também, eu sei que tá. Pedro. Respondeu no chat. Tá. Vitória. Vitória. Respondeu também. No chat. Tá. Miguel. Miguel resolveu aquela questão da internet, Paulo? Tinha resolvido, ele está aqui. Não, ele só não respondeu ainda. Tá. A Duda Marconi. Tô aqui. Ok? E Letícia. Né? Aqui. Então, tá todo mundo aí, coisa linda! Pois é, né? É bom saber, né? Porque às vezes parece que só temos nós 3 ou 4. Gostei de saber, tá todo mundo aí. Pois é, né? Para responder, todo mundo libera o microfone, pelo menos a maioria, né? Dá um alô. Então pode falar com a teacher de vez em quando, responder quando eu terminar, por favor. Pode deixar que eu denuncio. Oi? Você tá vendo, né? Pois é, cara. Fico na maior carência. Gente, fala comigo. Estão me ouvindo? Silêncio. Então, por favor, tá? Obrigada. Então, vamos voltar aqui. Então, tá tranquilo isso, gente? O assunto até agora? Tá sim, teacher. Então, tá. Nós sabemos que existe uma diferença, né, de respostas, né, de respostas curtas, né? Isso é uma ferramenta do inglês, respostas curtas e respostas abertas. O que são as respostas curtas? Que eu sempre falo, a short answer, short question. O que é isso? É grosso. Às vezes você, quando alguém fala assim, you're short, né? É de ser grosso, rude, né? Mas não é esse short que eu estou falando. O que é uma short question em inglês? É tipo, yes, he is. Exatamente. Uma short question é aquela que quer de você uma resposta curta, que é yes or no. Né? Yes, I am, yes, ou se for no outro tempo, né? Yes, I do, no, I don't, né? Yes, she is, no, she... Isso aí é short answer, né? E existem perguntas que exigem esse tipo de resposta, que só querem esse tipo de resposta, e existem as respostas abertas, tá? Na questão 3, a gente tem os dois tipos. Quando a gente pergunta assim, ó, na letra A, is John a very good student? O que vocês vão me responder? Yes or no? Yes, he is.
Yes, he is. Agora, se o texto falasse que não, no, he isn't. Né? Agora, na letra B, olha, presta atenção, na letra A, fala assim, ó, is John? A pergunta está no presente, né? Porque ele, menino, acreditamos, né, que esteja vivo, né, de acordo, pelo menos com a temática do texto, né, ele é a pessoa viva. Então, is, presente. Na letra B, já está perguntando sobre um fato do passado. Eu não vou perguntar, is he happy? Não, porque eu quero saber de quando foi isso. Last year. Ok? A gente tem aí, está indicando um tempo que já passou. Então, quando eu falo, was he happy last year? O que o texto diz sobre isso? Yes, he was. Exatamente. Yes, he was. Prof. Oi. O Miguel respondeu. Ele estava pegando café. Ah, tá ok, Miguel. Eu sei que está na hora do almoço. Então, vamos lá. A gente responde, yes, he was. Ok? Já na letra C, a gente não tem uma pergunta de yes or no. A gente tem uma pergunta, a gente tem aqui uma question word, né? São palavras que são de interrogação. Where. Quando a gente pergunta where, o que a gente está querendo saber? Onde? Exatamente. Onde? É o lugar. Né? Então, quando a gente fala, where were the students last year? Né? Onde estavam os alunos o ano passado? O que diz o texto? Where were the students? In a summer course in Cambridge. Isso. Eles estavam fazendo um curso em Cambridge. Então, they were in a summer course in Cambridge. Muito bem. Né? Então, perguntando o lugar que eles estavam. Né? They were in a summer course. Na letra D, a mesma coisa. Where was the school situated? Né? Onde a escola era situada? Onde se localizava essa escola? Where was it? On First Street. It was situated on First Street. Ok, pessoal que não está... Vocês estão ouvindo aqui, Bruno, Alan, que estão respondendo. O restante está ok? Estão acompanhando, mesmo quem não fez ainda? Tá sim, teacher, tá de boa. Sim, senhora. Oi. O Arthur Alan. perguntou se ele pode fazer esses exercícios para treinar e daí depois ele te manda mensagem se tiver dúvida. Pode, claro, pode sim, porque aqui, Arthur, a gente está vendo para tirar dúvidas, tá? Eu estou explicando como funcionam essas perguntas, que muita gente tem dificuldade nisso. Então, assim, porque vai ter um tipo de coisa desse na prova de vocês. Então, aqui a gente está tratando o assunto e também estou adiantando, né? Corrigindo e trabalhando o assunto, tá, Arthur? Tranquilo, tá? Você presta atenção só para você entender como funciona e depois você pode fazer, tá? Qualquer coisa você me chama mais tarde ou outro horário no Zap. Na letra E, a pergunta já não é com where, é com when. When, essa question word eu quero saber sobre... Quando? Tempo. Exatamente, quando. Então, quando eu pergunto when, esse quando é muito amplo, pode ser quando em que data, que parte do dia, ok? Agora, para saber a hora, geralmente, se você quer uma resposta específica sobre hora, geralmente a gente vai usar o quê? What time? Alguma coisa assim? What time? Exatamente. Tá? O when é mais amplo. Tá? When a gente usa para quando, numa ideia mais ampla, qualquer coisa que identifique tempo. Não necessariamente segunda-feira, semana passada, mês passado. Quando eu falo when, eu posso citar um momento, um evento que vai me indicar o tempo. Por exemplo, assim, when did you see the movie? Por exemplo. Né? Quando você viu o filme? Se eu não souber a data, eu posso falar assim, when I went to the shopping mall. Né? Quando eu fui ao shopping. Mas aí você está falando do local, mas eu sei que data foi isso, que momento foi esse. Então, o when não vai exigir que você diga exatamente um dia. Você pode determinar um momento que te dá essa indicação, ok? Para inferir
Dá para inferir a informação. Exatamente. Tá? Lá mais para frente, quando a gente vira um outro tempo verbal, vocês vão entender bem a importância disso. Tá? E o what time a gente vai usar para saber hora especificamente. Tá bom? Aí vamos voltar aqui. Tá. Aí ele pergunta aqui, ó. When were the classes? Quando eram as aulas? When were the classes? It were the morning. Uhum. Observe que na pergunta ele está falando assim, ó. When were, né? Ele está se referindo às aulas no plural, né? Por isso que ele usou were, né? The classes aqui está no plural, né? Aí, no As caso, aulas. não é o it, né? Ele usa o they. Exatamente, né? Como ele perguntou the classes no plural, a gente vai responder como they, ok? Aí vai dizer they were, when were the classes? In the morning. Ok. Ok? Uma parte do dia. Agora, se ele fosse perguntar sobre uma aula só, no singular, como é que ele faria essa pergunta? Por exemplo, the English class, por exemplo, se ele quisesse saber quando era que acontecia a English class. When was the class? Ok, exatamente. Aí a gente vai usar, né, was, porque eu estou me referindo a apenas, eu vou usar o was porque está se referindo a apenas uma aula específica, né? Vou botar aqui English. When was the English class? É uma aula. Aí eu vou responder, já que é uma coisa no singular, como é que eu vou responder? Será uma só. It was in the morning, for example. Uhum. It was, blá, 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 né? Porque eu estou me referindo a apenas uma. Ok, gente, está claro isso? Então, lembrem, né, que quando a gente está se referindo a mais de uma, qualquer coisa, independente de ser pessoa, coisa, animal, qualquer fato, qualquer coisa no sujeito, a gente vai usar they, né? E o verbo vai ser o were. Beleza? Aí ele fala, né? When were the class? They were in the morning. Ok. E na letra F? Was the program great? Né? Perguntando lá do programa do curso que eles foram fazer, o summer course lá. Was the program great? Yes, it was. Yes. Exatamente. Yes, it was. Ok? E essas short questions, essas short answers são dadas assim. Yes, it was. No, they weren't. Tá? Não é só yes, no. Ok? E isso é muito usado também na língua falada. Tá bom? Não é só porque a gente, porque está escrevendo, não. Prestem atenção, essas coisas são legais para vocês, quando ouvirem, estiverem ouvindo uma série, um filme, prestem atenção nisso, até porque vocês ouvem em inglês, né, gente? Ninguém aqui fica assistindo essas coisas dubladas, não, né? Please. Vixe, Cacá. Hã? Vixe, Cacá. Não é não, gente? Se alguém tinha esse hábito de ficar ouvindo tudo dublado, vamos mudar os hábitos, porque vocês aprendem muito assistindo. Teacher, mas só em inglês, bota a legenda em português, não tem importância. Que vocês estão lendo e estão ouvindo. Vocês vão prestar atenção, vocês vão... Oi? Eu faço isso. Põe o filme, a série em inglês e leio em português. Mas Muito geralmente erra um pouquinho na legenda. Sei lá. Acontece, de vez em Mas quando. dá pra perceber, dá pra perceber. Erros, assim, gritantes, né? Às vezes passam imperceptíveis para vocês, não tem problema. Né? Porque acontece, né? Esses dubladores, não, o pessoal que legenda, né? Às vezes eles cometem uns errinhos assim, vocabulário, tem umas coisas que eu estou vendo, falei, gente, olha que absurdo, nada a ver com o que eles legendaram, não sei o que, acontece. Mas assim, principal, quero que vocês prestem atenção,
Isso é uma coisa boa, né? Se você percebeu isso, é porque você, né, tem noção já do que está certo. Mas mesmo assim, é muito mais válido vocês assistirem, ouvirem no inglês, né? Porque vocês vão perceber muita coisa que vocês já estão aprendendo, ajuda a reforçar, e não tem importância. Lê em português para vocês entenderem o contexto. Right? Agora a questão 4 é o oposto. Tá? Não, a 4 não, a 5. Que é importante, eu queria pontuar com vocês. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Na 5, ele vai fazer o contrário. Ele vai fazer o contrário. Ele tem a resposta e vocês têm que fazer a pergunta. Isso é para vocês perceberem que tipo de pergunta que está sendo feita. Nessa primeira, nas respostas aqui, nessa questão, eles marcaram bem qual é a informação principal, a informação que está sendo pedida. Então, se ele grifou aqui, ó, 3 years ago, eu não consigo, não sou muito boa aqui eu não sou boa, tenho muito boa coordenação motora. Então, ele falou assim, ó, we were students 3 years ago. Se é 3 years ago, qual tipo de pergunta, qual tipo de question word que eles vão usar? When. When. Muito bem, porque a gente está falando de tempo. Né? A gente está falando de tempo. A gente tem que prestar atenção nisso. Se tem a pergunta e eu vou buscar a resposta, se eu pergunto where, blá, 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 eu vou buscar o quê? Um lugar. Se eu tenho uma pergunta, when, taranã, taranã, qual a resposta que eu vou achar? De tempo. Tá? Então, quando ele fala we were students, vocês sabem que essa pergunta tem que começar com, vamos lá, pessoa aqui aprendendo a escrever com o mouse. Aprendendo não, se esforçando, né? When. Ok? A segunda, ele fala assim, ó, the weather was fine. Né? O tempo estava bom. O weather é o tempo estava bom. Essa aqui já não é uma pergunta muito fácil. Tá? The weather was fine. Se ele está dizendo que o tempo estava bom, né? Qual o tipo de pergunta que ele vai fazer? Como o tempo estava. Exatamente, né? Como o tempo estava. E como é que a gente faz isso em inglês? Eu vou perguntar como é how. Não é isso? Sim. Não é isso? A gente usa how. Pode ser, eu posso perguntar how was the weather? Não está errado, mas toda vez que vocês quiserem pedir para alguém descrever, dizer como alguma coisa é ou como era, vocês vão usar assim, ó. What, o verbo, né, o presente ou passado, alguma coisa, like. Ok? Então, nesse caso aqui que a gente está falando do tempo, a gente está falando do tempo no passado, ele vai falar assim, ó, what was the weather like? Não, mas like não é gostar? Like é só gostar, gente? Não, pode indicar como também, né? Lembra mais aulas atrás que a gente falou sobre o uso do verbo like? Né? Ele tem às vezes ele não nem é verbo, né? Às vezes pode ser conjunção, enfim. Aqui, quando eu pergunto what like, eu estou pedindo assim, descreva, né? Dê características. Quando eu faço assim, what was the weather like? Assim, como estava o tempo? Essa é a ideia. Mas eu posso botar how was the weather? Não está errado, tá? Mas toda vez que isso aqui é para vocês saberem que quando vocês têm que definir alguma coisa, né, descrever, a gente vai usar what is, né, se for no presente, ou was no passado, alguma coisa like. Alright? Ok, Tudo gente? certo. Ok, senhora. Todo mundo? Todo mundo ok? Beleza. Então, aqui a pergunta aqui seria essa, né? What was the weather like?
né? Como é que estava o tempo? Ah, posso botar how was the weather? It's ok. Na letra C, ele está falando sobre... O que é isso aqui? On 21st June. O que é isso? Sobre tempo, né? Exatamente. Né? Sobre o tempo, sobre uma data. Né? Então, she was born on... O que é esse verbo aqui, ó? O que quer dizer isso aqui? Was born. Nasceu. Exatamente. O verbo nascer é be born, né? O verbo to be born significa nascer. Se é no presente, is born. Se é no passado, was born. Ok? Então, como é que vai ficar essa nossa pergunta aqui? She was born on 21st. Como é que vai ficar a pergunta? When was she born? Isso aí. Né? Então, a pergunta vai ser, quando ela nasceu? Vai ser, when was she born? Ok? Agora, a última pergunta está falando sobre hora. A gente não está falando de um tempo, uma marcação de tempo, está falando sobre hora especificamente. Então, the match, né, que era a partida, né, a partida de futebol, a partida de alguma coisa, o jogo, né, match pode ser jogo, foi às 9 p.m. Né, was at 9 p.m. Como é que vai ser essa pergunta? What time was the match? Exactly. Alright? Então, a pergunta será what time? Alright? Ups. Peraí. Vou voltar lá para onde eu estava. Ok, pessoal? Ok, teacher. Beleza? Então, deixa eu ver aqui. Quanto tempo a gente tem aqui? Então, assim, passar para negativa, interrogativa, isso é moleza. Tá? O que eu quero que vocês façam? Depois, em casa aí, é o hábito. Eu quero que vocês façam essa... em casa, tipo assim, ó, em outro local da casa, que não seja em frente ao computador, quero que vocês façam essa atividade 6, que fala sobre... É um trecho da história lá do Twilight, né? Como é que é? Twilight em português? Do vampiro. Crepúsculo. Né? Faz parte lá da história do filme. Aí ela pede alguns detalhes dentro do texto. Né? As perguntas estão em português. Nem sempre, gente, pergunta em português é amigável numa prova, tá? Porque às vezes tem informações que a gente pergunta em inglês que ajuda vocês, as informações vão ajudar vocês a encontrarem a resposta. Tá? Nesse caso, as respostas estão mais abertas, vocês vão ter que buscar as informações. Quero que vocês façam isso depois. Tá? Vocês vão ler e vão ver o que ela está pedindo. Primeiro, a aparência, ela está pedindo, ele está dando alguma descrição física sobre um menino que aparece na história. Vocês façam isso depois. Mas eu quero agora chamar a atenção de vocês. Ok. A número 7. Está contando uma historinha sobre a menina e é para ser usado tudo no verbo to be. É possível que na prova de vocês tenha um texto geral que vocês vão ter que completar ou responder coisas que não estão apenas no verbo to be. A gente vai ter que usar os outros verbos também. Prestem atenção. Nessa questão aqui, ó, tudo que você vai ter que responder, você vai usar o was ou o were, né, dependendo de quem é o sujeito, ou wasn't ou weren't, um deles. A gente não usa did, nem didn't, quando a gente usa verbo to be. Ok?
E nesse texto, tudo que está falando ou é estava, ou era. Okay? A gente só vai usar o verbo to be, o was e o were, se a gente está falando que era ou estava alguma coisa. E ponto final. Ok, people? Estou chamando a atenção para isso, porque vocês vão encontrar textos que estão falando sobre o passado, mas não apenas para vocês usarem o was e o were. Fine? E eu quero que vocês façam essas questões aqui também, tá? Tanto a 7 quanto a 8. Vocês vão responder aqui sobre a Sally. Tudo bem? Alguém entendeu? Dá uma olhadinha nas perguntas, vê se tem dúvida. Tá tranquilo, teacher. Tem não. Tranquilo? Tá. O outro assunto que tem nessa lição é sobre adjetivos, mas isso é uma coisa muito mais tranquila, vocês podem fazer. Está falando sobre antônimos, né, dos adjetivos. A gente está sempre vendo adjetivos, então assim, eu resolvi não parar para falar isso, porque o outro assunto era mais urgente. Tá? Prof. Agora, oi. Por que é at night e não in the night? Muito boa pergunta. A gente tem as preposições específicas para determinados usos. At night é uma exceção, né? Porque eu falo in the morning, eu falo in the afternoon, in the evening, mas at night. Por quê? Não tem porquê, é porque é, entendeu? Entendi. Entendeu? Quando a gente for ver preposições, a gente vai ver isso, né? Porque a gente usa tanto para lugar quanto tempo, tem preposições específicas para determinados tipos de palavras. E essa referente a tempo, exatamente isso. Não existe in the night. Ok? Só vai existir se eu falar assim, ó. Por exemplo, na noite de Natal, ok? Aí eu vou falar, não, de qualquer forma eu falaria, né? At Christmas night. Por exemplo, na noite do crime, in the night of the... Ok? Porque eu não estou estabelecendo um período de tempo. Agora, quando eu estabeleço um período de tempo, como assim, de manhã, à tarde, à noite, eu vou usar in the morning, in the afternoon, in the evening e at night. Alright? Certo. Ok, todo mundo que ouviu aí já teve essa dúvida, ou já viu isso em algum outro momento? Sora, o Tutu falou que vai precisar sair porque a mãe dele foi para São Paulo e ele vai para casa do avô dele agora. Ele falou obrigado pela aula. Tá bom, querido, obrigada. A gente já terminou também, né? Já tô vendo aqui que eu já estou passando aqui 2 minutos, como sempre, né? Do tempo. Mas é importante que eu visse esses detalhes com vocês, porque a gente vai precisar disso para a prova. Tá bom? E eu queria que vocês fizessem essa atividadezinha aqui sobre o Ayrton Senna. Tá? Vocês têm aqui o profile dele, né? Uma coisa que eu vou pedir a vocês na próxima aula, para prepararem isso para a prova também, vai ser uma parte da prova, vou querer que vocês escrevam assim, algumas coisas sobre o profile de uma pessoa do passado, né? Ou uma celebridade, ou alguém da família, né? Que vocês façam assim um parágrafozinho falando sobre essa pessoa usando os verbos no passado. Agora, aqui a gente não vai usar só o was e o were. Tá? Aqui a gente vai também usar os verbos no passado. Então, eu gostaria que vocês fizessem isso sozinhos, sem olhar lá atrás na resposta. Terminou tudo? Pesquisa lá sobre ele. Terminou de responder? Aí vocês conferem. Mas eu escrevi de uma forma diferente, eu coloquei uma informação diferente. Não tem problema. Tá? Aí vocês me chamem. Teacher, naquela do Ayrton Senna, eu botei isso assim, assim, assim na pergunta tal. Pode ser? Me chamem que aí a gente vai checando. Tá joia? É para te mandar, Sora, quando terminar? É para te mandar quando terminar? Não precisa. Tá? Mas só se vocês tiverem dúvida.
Tá? Pode conferir lá as respostas, que eu sei que vocês têm resposta. Mas, assim, teve uma pontinha, ai, ficou diferente. Não sei se serve, não sei se não serve. Tem respostas que podem ter coisas, informações diferentes. Vocês me perguntem. Yes or no, people? Ok. Ok. Nenhuma dúvida quanto à atividade? Não. Eu só não sei como que eu não faria ela em casa, mas de fora isso, mais nada. O que, Gus? É que você falou pra fazer em casa, eu não sei Ah, eu como falei que eu de faria novo? fora, entendeu? Não. Faz no quintal, faz no quintal. Tá. No jardim, alguma coisa assim. É hábito, tá? É hábito. Tá bom, gente? Semana que vem a gente vai se encontrar nos 2 tempos, no Meets, beleza? Para a gente terminar e fazer revisão